Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30. Eu vou ler do verso 1 ao 20. Diz assim a palavra de Deus. 3 dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziclag, viram que os amalequitas haviam invadido Neguebe e atacado Ziclag, tinham destruído e queimado a cidade. Não mataram ninguém, mas tomaram como prisioneiro as mulheres, as crianças e os demais e foram embora. Quando Davi e seus homens viram a cidade queimada e se deram conta do que havia acontecido com as suas mulheres, seus filhos e suas filhas, lamentaram e choraram em alta voz até não aguentar mais. As 2 esposas de Davi, Aionã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal, do Carmelo, estavam entre os que foram capturados. Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos e suas filhas e começaram a falar em apedrejá-lo. Mas Davi encontrou forças no Senhor, seu Deus. Então disse ao sacerdote Abiatar: traga o colete sacerdotal. E Abiatar, filho de Aimeleque, o trouxe. Davi perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de saqueadores? Conseguirei apanhá-los? E o Senhor lhe respondeu: sim, vá atrás deles. Certamente conseguirá recuperar tudo que foi tomado de vocês. Davi e os 600 homens partiram e chegaram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns deles. 200 dos homens estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro, e Davi continuou a perseguição com 400 homens. No caminho, encontraram um rapaz egípcio num campo e o levaram até Davi. Deram-lhe um pouco de pão para comer e água para beber. Também lhe deram um pedaço de bolo de figo e 2 bolos de passas, pois fazia 3 dias e 3 noites em que não comia nem bebia nada. Em pouco tempo, recuperou as forças. Davi lhe perguntou: a quem você pertence e de onde veio? Sou egípcio, escravo de uma amalequita, respondeu ele. Meu senhor me abandonou 3 dias atrás porque fiquei doente. Estávamos voltando de um ataque dos queretitas no Neguebe ao território de Judá e à terra de Calebe e tínhamos queimado Ziclag. Você pode me levar até esse bando de sacerdotes? Perguntou Davi. O rapaz respondeu: se o senhor jurar por Deus que não me matará nem me entregará ao meu senhor, eu o levarei até eles. O rapaz o levou até os amalequitas. Estavam espalhados pelos campos, comendo, bebendo e festejando por causa da grande quantidade de bens que haviam tomado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi e seus homens massacraram os amalequitas, atacando-os durante a noite e todo o dia seguinte até o entardecer. Nenhum deles escapou, exceto 400 rapazes que fugiram montados em camelos. Davi recuperou tudo o que os amalequitas haviam tomado e resgatou suas 2 esposas. Não faltava coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem filho, nem filha, nem qualquer outra coisa que havia sido tomada. Davi trouxe tudo de volta. Também recuperou todos os seus rebanhos e os seus companheiros os levaram à frente de outros animais. Este despojo pertence a Davi, disseram. Muito bem. Que Deus nos abençoe
na reflexão de sua já abençoada palavra. Irmãos e amigos, se existe uma palavra que mais temos ouvido, lido e falado nesses últimos dias, com certeza é a palavra novo coronavírus ou o Covid-19. Todas as vezes que a lemos, falamos ou ouvimos, ela sempre está caracterizando um cenário de dor, de angústia, de aflição, de desequilíbrio, desespero, insegurança, dúvidas e medo. É comum ouvirmos nas rádios, nos telejornais, no bate-papo entre amigos, via online, nas redes sociais, com os colegas de trabalho que estão distantes, mas conectados conosco, e tantos outros lugares e momentos. Tudo pelas mídias. Sobre este assunto, coronavírus, novo coronavírus. Essa palavra sugere crise, que afeta diversas áreas: finanças, ética, moralidade, família, princípios e valores, e por aí vai. Essa lista poderia crescer bastante. Então, estamos vivendo uma crise que há muito não se via na história da humanidade. Diante de tudo isso, surge a pergunta: quem nunca passou por uma crise? Na Bíblia nós encontramos personagens que também vivenciaram os momentos difíceis de imensas crises. Um desses é Davi. Está aqui registrado no texto que nós lemos, primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Pela leitura do texto, vemos que ele viveu momentos de dor, de perdas, circunstâncias que fizeram com que o coração dele ficasse ferido. O texto é muito interessante porque fala da situação de Davi e os seus soldados a chegarem das terras de Gate, dos filisteus, em Ziclague, cidade no sul de Judá. Davi havia fugido para a terra dos filisteus pela segunda vez, pelos intentos de Saul de matá-lo. Esta terra era de relevo sinuoso, onde Davi e seus 600 homens habitavam junto com os seus familiares. E segundo relatos bíblicos, quando eles retornaram de Gate para Ziclague, ao chegarem se depararam com a desolação da aldeia imposta pelos amalequitas. Relata também que eles sentem profundamente a ausência de seus familiares. Por quê? Porque tudo havia sido destruído e suas famílias levadas cativa. Ora, o texto sagrado diz que eles choraram até perder suas forças. Está no versículo 4. E pensaram inclusive em apedrejar Davi por raiva. Versículo 6. Davi também chorou e mais, ele se angustiou pela tentativa de linchamento. Seus companheiros de guerra agora queriam apedrejá-lo. Então,
Quais lições podemos tirar dessa situação de crise vivida pelo rei Davi? E quais lições nós poderemos, com o tempo, tirar dessa situação de pandemia pela qual nós estamos passando? Então vamos refletir com os irmãos, neste momento, diante das crises. Primeiro, Davi conversou com Deus sobre a situação e obteve resposta. Está aí no versículo de número 8. Versículo de número 8. Ele pergunta: devo perseguir esse bando de saqueadores? Conseguirei apanhá-los? Ele pergunta para Deus. E o Senhor lhe respondeu: sim, vá atrás deles. Certamente conseguirá recuperar tudo o que foi tomado de vocês. Reflitam comigo. Davi, depois de perder tudo, podia ter se tornado uma pessoa amargurada e dito: nunca mais servirei a Deus. Tais sentimentos dominam, às vezes, os crentes que, tendo visto algo desencorajador na vida de um irmão, na igreja, na sua família, dizem: nunca mais voltarei aqui, vou acabar com tudo, desisto de tudo. Irmãos, nós precisamos levar as nossas crises e os nossos questionamentos a Deus, pois Ele sabe de toda a situação que acontece conosco. Quando nós nos colocamos de joelho em oração, em jejum, nós vamos ganhar a esperança de que Deus virá e intervirá. Davi chega diante do Senhor e diz: devo cruzar os braços passivamente diante da derrota ou devo reagir? Porque, irmãos, é possível nós nos conformarmos com a derrota. Tem muita gente que já se conformou, há pessoas que já se acomodaram, há pessoas que não têm mais esperança, há pessoas que já entregaram os pontos, já desistiram. Meus irmãos, em nome de Jesus, não vamos desistir, não vamos entregar os pontos, não vamos nos desanimar. Vamos reagir, vamos orar ao Senhor, vamos jejuar, porque há esperança. Não sei quais crises você está passando neste momento, porque a gente precisa entender que, apesar da pandemia, do novo coronavírus, existem muitas pessoas passando por crises. Agora, dentro dos seus lares, em confinamento, estão passando por crises, estão preocupadas com os seus empregos, estão com dificuldade para conviverem com os seus em confinamento, com a esposa, com o esposo, com os filhos, com os parentes. Não sei qual é a crise que você passa, qual é o problema que aflige a sua alma, não sei qual é a causa que você considera perdida, mas quando você se põe de joelhos, clama e invoca ao Senhor, seu Deus, você pode ter certeza, há esperança para você. Porque ao perguntar a Deus o que ele deveria fazer diante daquela crise, daquela situação, Deus disse para ele: vai, você será vitorioso, você vai recuperar tudo. Davi buscou direção em Deus.
E ele respondeu. Deus respondeu. Deus responde. Deus não desiste de nós. Nós é que muitas vezes desistimos dele. Davi, porém, diz o texto, se reanimou no Senhor, seu Deus. Esta é a diferença entre Davi e aqueles homens. Ele teve uma visão da capacidade de Deus fazer o extraordinário, porque sem Deus, sem Jesus, nada podemos fazer. Mas, em segundo lugar, diante da crise, Davi partiu para alcançar o seu objetivo. Está no versículo de número 9. Davi e os 600 homens partiram e chegaram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns deles. Vejam bem, queridos, você que me acompanha agora pelo Facebook, ele não ficou parado, não ficou lamentando, ele decidiu, ele partiu em busca de sua família, de sua vida, de sua história. Nós precisamos partir para alcançar a vitória, partir com objetivos, sem perda de tempo, sem perder o foco, sem cortar o caminho, que o que Deus promete é a vitória e não a ausência de luta. Tem muita gente que pensa, bom, já que Deus vai restaurar, me deixa cruzar os braços, ficar de papo para o ar e deixar as coisas acontecerem. A Bíblia diz que Davi saiu, que lutou e que a sua luta foi tão grande, tão intensa, que dos 600 homens de guerra dele, homens treinados, capacitados, 200 ficaram para trás de cansados que estavam. Isso nos mostra que precisamos partir com perseverança, sem desanimar. Muitos se cansam com facilidade, muitos desistem, muitos dizem, não dá, porque lhes falta fibra, atitude, disposição para mudar. Alguém disse, respondendo a uma pergunta, sabe qual é a maior ilusão? É continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Irmãos, obstáculos virão, grandes e pequenos. Os homens aqui encontram o ribeiro de Besor. 200 deles param ali e não prosseguem. Você pode até falar agora, eu sou um desses 200, estou parado no ribeiro de Besor, estou cansado demais para prosseguir, faltam-me forças, condições, esperança, já fiz tudo o que meus braços alcançaram e nada consegui. Mas para você que está pensando assim, que está falando assim, Deus tem uma palavra, como teve para aqueles 200 homens que de tão cansados estavam, que ficaram para trás. Não desista. Vá à luta. Levante-se. Em terceiro lugar, diante da crise, Davi aproveitou a ajuda que Deus mandou. Ajuda é uma coisa boa. O pastor Cristo já fez algumas compras para mim, porque disseram que eu estou no grupo de risco. Mas eu entendo que grupo de risco é quem tem acima de 65 anos, né? Mas, já que ele quis me ajudar, a minha filosofia, antes ele do que eu, né?
Já que ele é jovem, né? Não está no grupo de risco, né? Mas Deus manda ajuda. Deus mandou uma ajuda para Davi. Porque o texto mostra um egípcio, um jovem, alguém que foi deixado para trás, abandonado, estava ferido, que mostra o caminho para Davi e seus homens. Em nossa caminhada tem sido assim também. Deus pode nos surpreender usando quem Ele quer e do jeito que Ele quer. Eu me lembro agora de do livro dos Reis, no capítulo 6 e 7, quando Deus honra o profeta, a profecia de Eliseu contra os assírios e ameniza o período de fome em Samaria, usando 4 leprosos. No texto que nós lemos, Deus usa para guiar Davi e o seu exército um enfermo, um doente, um invalidado pelo senhor dele, um escravo. Se não fosse os conhecimentos desse homem, Davi demoraria muito mais tempo de caminhada até alcançar os amalequitas. Vejam vocês como Deus age. Do início ele pergunta para Deus o que ele deveria fazer, se ele tinha que ficar parado, se ele tinha que prosseguir, ir atrás dos amalequitas. Deus diz para ele, vai que você vai recuperar tudo. Ele vai, 200 homens ficam para trás e de repente vem a ajuda de Deus. Simples. Um jovem, doente. Deus colocou na frente de Davi e de seus homens um abandonado, aquele que os levaria à possibilidade de recuperar suas famílias e pertences. Deus usa as pessoas. Leiam as Escrituras Sagradas. E você também, se estivesse aqui comigo, poderia dizer, pastor, sim, Deus usa quantas pessoas Deus colocou no meu caminho para me ajudar. E por fim, e finalmente, diante da crise, Davi conquistou de volta tudo o que era seu. Você leu o texto comigo? Não lhes faltou coisa alguma. Tudo foi devolvido. Satanás não pode fazer festa com o que é nosso. Clame a Deus e peça forças, direção para atravessar o ribeiro de Besor e receber de volta tudo que você perdeu. Não vamos abrir mão daquilo que Deus nos deu. Deus é um Deus de poder, é um Deus do impossível. Confie nele, somente na presença dele há delícias perpétuas. Meu irmão, minha irmã, deixe que Deus guie a sua vida, fortaleça a sua alma, os seus ossos, o resgate e produza na sua vida um grande livramento. Irmãos, tem um texto que está em Isaías, capítulo 58, que diz assim, eu vou ler a partir do versículo 1. Olha que coisa interessante. Grite alto com todas as suas forças. Grite alto como o som da trombeta. Fale ao meu povo Israel sobre sua rebeldia e seus pecados. Apesar disso, agem como se fossem piedosos.
Vêm ao templo todos os dias e parecem ter prazer em aprender a meu respeito. Agem como nação justa que jamais abandonaria as leis de seu Deus. Pedem que eu atue em favor deles e fingem querer estar perto de mim. Dizem: jejuamos diante de ti. Por que não prestas atenção? Nós nos humilhamos com severidade e tu nem reparas. Vou lhes dizer por quê. Eu respondo: é porque jejuam para satisfazer a si mesmos, enquanto isso oprimem seus empregados. De que adianta jejuar se continuam a brigar e discutir? Com esse tipo de jejum não ouvirei suas orações. Vocês se humilham ao cumprir os rituais, curvam a cabeça como junco ao vento, vestem-se de pano de saco e cobrem-se de cinzas. É isso que chamam de jejum? Acreditam mesmo que agradará ao Senhor? Aí Deus diz: esse é o tipo de jejum que desejo. Soltem os que foram presos injustamente, aliviem as cargas de seus empregados, libertem os oprimidos, removam as correntes que prendem as pessoas, repartam seu alimento com os famintos, ofereçam abrigo aos que não têm casa, deem roupas aos que precisam, não se escondam dos que carecem de ajuda. Então sua luz virá como o amanhecer e suas feridas sararão num instante, sua justiça os conduzirá adiante e a glória do Senhor os protegerá na retaguarda. Então vocês clamarão e o Senhor responderá: aqui estou. Ele dirá: removam o jugo pesado de opressão, parem de fazer acusações e espalhar boatos maldosos. Dei alimento aos famintos e ajudem os aflitos. Então sua luz brilhará na escuridão, a escuridão ao redor se tornará clara como ao meio-dia. Aí, irmãos, vem os versículos 11 e 12. Olha que coisa, que bênção. Aleluia. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará água quando tiverem sede e restaurará suas forças. Vocês serão como um jardim bem regado, como a fonte que não para de jorrar. Versículo 12. Reconstruirão as ruínas desertas de suas cidades e serão conhecidos como reparadores de muros e restauradores de ruas e casas. Amém, aleluia. Amados, por pior que seja a crise que estejamos atravessando, precisamos entender que em Deus há saída. Isso significa que nós não vamos olhar para as circunstâncias, para o novo coronavírus, Covid-19, seja lá o que for, mas nós vamos olhar para o Deus que está no controle das circunstâncias. Concluo. Tem um dicionário que diz que a palavra crise vem do grego crisis, que significa ação ou faculdade de distinguir, ação de escolher, decidir, julgar. Esta concepção original nos mostra que na sua origem, a palavra crise não apontava algo ruim, mas um momento especial, marcante. Na língua chinesa, a palavra crise, de onde?
Dizem que surgiu o novo coronavírus lá em Hubei, né? Na língua chinesa, a palavra crise é ainda mais interessante, porque o ideograma chinês para crise é a combinação de dois símbolos. Um significando perigo e o outro pode ser traduzido como oportunidade. Ou seja, crise significa um momento de riscos e ameaças, mas também podemos estar diante de uma grande oportunidade na vida. Quando eu fiz o marketing, sou formado em marketing, um professor nosso disse que a maioria das grandes oportunidades da vida vem junto com uma crise, ou irá causar uma crise. Então, diante da crise, vamos ter a atitude que Davi teve. Vamos conversar com Deus. É isso que nós estamos fazendo nas nossas orações, nos nossos jejuns. Estamos conversando. E eu tenho certeza que a maioria já obteve a resposta. Diante da crise, em segundo lugar, vamos partir. Não estou aqui propondo que você saia do confinamento, do distanciamento social. Mas depois de passar o confinamento, você precisa levantar, você precisa sair. Terceiro lugar, diante da crise, Davi aproveitou a ajuda que Deus mandou. Você vai precisar de ajuda. Quem sabe você vai ter a triste notícia de que perdeu o emprego. Vai precisar de ajuda. O governo está aí tentando ajudar, não está? Mas quem sabe você vai precisar de mais ajuda. Deus vai mandar ajuda para você. Você vai recuperar. Vai recuperar, porque na história aqui, vivenciada por Davi, ele recuperou. Recuperou tudo de volta. Recuperou o que era seu. Você vai recuperar também. Você que é empresário, patrão, você que é funcionário, você vai recuperar. Deus vai te abençoar. Você precisa crer nisso, você vai ter tudo de volta. Nós vamos ter, pastor Christopher, as nossas ovelhas de volta aqui, todas assentadas aqui, todas sem exceção assentadas aqui nestes bancos. Eu tenho certeza que vai ser uma grande festa, né? Quando a gente poder nos ver, nos abraçar. Nós estamos sentindo falta de tocar em vocês, não é? É isso que a gente mais sente falta. Viu? Que Deus nos abençoe e que possamos ter as mesmas atitudes que Davi teve no enfrentamento dessa crise. Amém.